Boa noite, pessoal. Que bom mais uma vez estamos juntos nessa segunda-feira e com certeza nós vamos hoje aprendermos um pouco mais do capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Como nós temos aqui uma lembrança do capítulo 9, que foi a conversão de Saulo, o capítulo 10, tivemos aquela história muito bacana, um mover do Espírito Santo na vida de Pedro, na vida de Cornélio. E hoje nós vamos entrar no capítulo 11, dando ênfase ao ocorrido do capítulo 10 com Pedro, mas também falando um pouco do Barnabé, né? Com relação ao papel dele na vida do apóstolo Paulo. Vamos orar, vamos pedir a Deus que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe nessa noite. Pai, no nome de Jesus, eu quero consagrar a Ti essa agenda, Deus, que temos tirado na segunda-feira para aprendermos a Sua palavra. Senhor, nós queremos pedir a Ti, Espírito Santo, o Senhor que é o autor desta palavra, é o Senhor que é o agente responsável por este milagre. Essa palavra que é viva, é eficaz, ela é poderosa, e que esse tempo, Pai, que estaremos juntos nesta noite, que seja um tempo de edificação, de crescimento para todos nós. E que seja um tempo em que a Sua presença seja notória, Deus, em cada casa, em cada vida que estará conosco também acessando esse estudo, e que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Eu quero aproveitar e orar por cada família, Pai. Fortalece agora, Deus. Deus, sustenta cada família, aqueles que estão passando, Deus, pelos testes da vida. Deus, que o Senhor ajude agora. Deus, fortaleça, Deus, as relações familiares, abençoe poderosamente cada lar, abençoe, Deus, cada um daqueles que hoje precisam da cura, aqueles que precisam da paz, do refrigério. Senhor, é o Teu nome, é no Teu nome que nós estamos agora declarando vitória em cada lar, abençoando cada um, no nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém. Bom, vamos fazer aqui a leitura do capítulo 11, que nós temos aqui a defesa de Pedro, quando Pedro fala a respeito do ocorrido na casa de Cornélio, e aqui começaremos lendo o capítulo 11. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entrastes em casa de homens incircuncisos e comestes com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, e no êxtase tive uma visão, em que observei descer um objeto, como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou na minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também esses 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E eles nos contou como viram o anjo em pé em casa, e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá as palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios
foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. E agora, a partir do versículo 19, nós temos aí os discípulos, são chamados cristãos em Antioquia. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. E a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-se encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. 27, terminando agora. Ágabo prediz a grande fome. 27 diz assim: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. E os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, e que eles com efeito fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Ok, muito bom. Nós vamos observar que, como nós aprendemos semana passada, no capítulo 10, quanto a aquela obra maravilhosa, né? Aquela revelação, aquele convite, aquela confirmação, tudo de uma forma sobrenatural. Tanto a revelação que nós temos lá por parte do próprio Cornélio, temos também ali o convite também que fora feito a Pedro para que isse também a casa de Cornélio, e temos a confirmação de tudo que fora ali elaborado e posso dizer projetado pelo Espírito Santo também, confirmado ali a obra grande de salvação naquela casa de Cornélio. Mas aqui nós temos agora Pedro, no capítulo 11 nós vamos observar aqui dois personagens. Vamos ver aqui então Pedro primeiro, chegando em Jerusalém, e a notícia já tinha chegado em Jerusalém quando Pedro então chega, e ali os irmãos de Jerusalém questionam a Pedro por que ele foi visitar a casa de Cornélio, já que Cornélio era um gentio. É muito interessante que eles questionam Pedro com relação àquela ida dele ali na casa de Cornélio. Os irmãos de Jerusalém, eles, como diz na expressão, né? Eles não acharam legal, eles não acharam bons, eles não acharam que deveria Pedro ter ido à casa de Cornélio. Então Pedro, ele necessariamente discorre todo aquele cenário do capítulo 11, do capítulo 10, melhor dizendo, no capítulo 11. Ele fala exatamente da intervenção, daquela revelação sobrenatural, né, que teve ali tanto por parte do próprio anjo, quando fala para Cornélio, tanto da parte também daquela visão do próprio lençol, que ali Pedro tem ali aquele momento da revelação, onde Deus dá a Pedro uma direção com relação aos gentios, já que Cornélio era um gentio. A questão daqueles homens que foram à casa de Cornélio, a casa também lá do Simão o Curtidor, né? Quando ele chega ali, o Espírito Santo fala para Pedro ir à casa de Cornélio. Então Pedro, ele necessariamente ele tem que descrever como foi aqueles acontecimentos, né, com relação a aquele milagre, porque nós sabemos que aqui todo esse cenário foi um cenário construído pela obra do Espírito Santo, construído pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Tanto é que Pedro, ele fala exatamente isso, que ele jamais poderia resistir
aquele comando do Espírito Santo, porque ele percebeu que ali era obra de Deus. Não é? Nós temos aqui no versículo, aqui nós temos aqui um versículo que foi muito forte, quando fala que no versículo 13 diz assim: e ele nos contou como vira o anjo em pé de sua casa, ele lhe dissera, envia Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras, mediante os quais serás salvo tu e toda a tua casa. Interessante que o Espírito Santo, ele conduz tudo para que aquele cenário fosse marcado com o milagre da salvação na casa de Cornélio. Porque Pedro foi para a casa de Cornélio e ali ele começa a falar do Evangelho, e ali a salvação acontece e algo sobrenatural também acontece, porque diz a palavra que quando ele estava pregando, veio o Espírito Santo, veio um derramamento do Espírito Santo na casa de Cornélio. Então ele discorre tudo isso para os irmãos lá de Jerusalém. Então fala exatamente de que ele jamais poderia deixar de fazer aquilo que estava sendo guiado, direcionado pelo Espírito Santo, né? Que o Evangelho precisou, talvez naquele tempo ali, nós temos um entendimento aqui bem claro, que agora esse Evangelho, ele não tinha uma barreira, ele não tinha agora o que só permanecer no meio dos judeus, no meio dos israelitas, né? E aqui nós observamos que a palavra foi bem forte aqui, nós temos aqui, quando eles entenderam, ele diz assim: pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu, Pedro falando, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram. Quer dizer, os irmãos agora de Jerusalém, eles ouvindo isso, apaziguaram e glorificaram a Deus, dizendo: logo também os gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Muito bacana. Os irmãos de Jerusalém chegaram à conclusão que era a vontade de Deus também que os gentios fossem alcançados. Interessante que quando Cornélio vai para a casa, ou melhor, quando Pedro vai para a casa de Cornélio, e eles questionam até por que ele se alimentou, porque para o judeu, quando você alimenta com alguém, você almoça, toma um café, você janta com alguém, esse momento é um momento de aliança com essas pessoas. Não é qualquer... O judeu ele não almoça, ele não janta, ele não está à mesa com qualquer pessoa. Sempre esse estar à mesa com alguém, o judeu, ele tem essa proposição de aliança, né? Não é apenas a comida, ali é uma aliança. Então é interessante, eles questionam isso também com o próprio Pedro. Daí é onde nós observamos aí o mover da graça de Deus. Então, do capítulo 11, do 1 até o versículo 18, nós temos aí esse relato, que Pedro, então, em defesa da posição dele, da sua ida à casa de Cornélio, ele então discorre essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo, onde a família do próprio Cornélio fora salva. Ali eu disse na aula passada, na comunicação passada, de que era uma grande célula, né? Onde o Evangelho chegou e o milagre aconteceu na casa de Cornélio. Agora nós temos aí do versículo 19 em diante, nós temos ali algo também sobrenatural, porque nós estamos falando agora de uma igreja também que estava também sendo estabelecida numa terra gentílica. Antioquia também não era território dos judeus, e aqui nós observamos que acontece algo sobrenatural. Com a perseguição que veio na época de Estevão, nós vemos que o Evangelho os irmãos se espalharam e alguns irmãos chegaram até Antioquia, e aqui nós vemos que o Evangelho estava agora, como diz, saindo do território de Judeia, de Jerusalém, né? De Samaria, já estava começando a ir aos confins, porque aquilo que houve lá em Atos 8, que o Senhor diz assim: e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então nós observamos que agora já começa o Evangelho
a alcançar agora outros grupos. E aqui em Antioquia nós vemos ali o Senhor testemunhando, o Senhor testificando, né, confirmando a pregação do evangelho daqueles irmãos, ao ponto que diz aqui: a mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. Aquele evangelismo lá em Antioquia foi muito eficaz e houve crescimento. Aqui diz o texto que muitos se converteram ao Senhor, muitos creram, muitos acreditaram, eles creram em Deus, acreditaram em Deus e também converteram ao Senhor. Então essa crença que eles colocaram no evangelho foi extraordinária. Eles creram em Deus e também houve sinais ali. E aqui fala que a notícia chegou a Jerusalém. Essa colheita, né, lá em Antioquia, que era uma cidade muito importante, uma cidade grande, chega a Jerusalém. Agora é interessante que a igreja de Jerusalém agora envia Barnabé para pastorear a igreja de Antioquia. Aqui nós temos aqui que Barnabé, ele foi enviado pela igreja de Jerusalém. E aqui nós temos aqui, quando Barnabé, ele chega, diz o versículo 23, diz assim: e Barnabé, tendo chegado, vendo a graça de Deus, alegrou-se. Interessante que lá já tinha líderes, já tinha ali alguns líderes que já estavam ali trabalhando, e ali Barnabé se alegra com o sucesso daquela obra. Nós podemos aprender muita coisa com Barnabé. Vemos que ele tem alegria em ver o sucesso dos outros, e aqui fala que ele alegrou-se e exortava a todos com firmeza de coração, quer dizer, para que o trabalho continuasse, para que permanecesse no Senhor. E aqui fala que Barnabé, ele era um homem bom, ele era cheio do Espírito Santo e de fé. Olha as qualidades aí de Barnabé, destacando mais uma vez, porque nós sabemos que Barnabé, quando ele lá no capítulo anterior, quando ele fala que ele fora aos pés dos apóstolos, depositou ali tudo que ele tinha, a fazenda, e depositou para servir a comunidade, né? A generosidade foi notória no coração de Barnabé. E aqui fala, aqui reforça mais uma vez as características desse homem, né? Fala que era bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Quer dizer, ele trabalhava para o crescimento, para a unidade da igreja. E aí continua que partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Me chama a atenção agora, é interessante nós darmos agora foco aqui, a atitude de Barnabé. Quando ele chega para pastorear aquela igreja em Antioquia, ele lembra de Saulo. Interessante que no capítulo 9 nós vemos a conversão de Saulo. Ele fica por 3 anos aproximadamente na Arábia, e depois ele desce para Jerusalém, e ali Barnabé entra em ação para ser ali exatamente aquele que iria endossar a conversão de Saulo, já que os irmãos de Jerusalém não estavam acreditando na conversão de Saulo, e ali Barnabé é aquele que intercede, aquele que apoia Saulo. Mas interessante que depois Saulo, ele sai de Jerusalém e ele vai para a sua cidade. Só que passaram-se 14 anos desse período que ele sai de Jerusalém e vai para a sua cidade, em Tarso. E é interessante que quando agora, passando-se 14 anos, me chama a atenção, porque é um tempo muito longo, e quando Barnabé agora vai para Antioquia, ele lembra de quem? Exatamente do próprio Saulo. Muito bacana essa atitude de Barnabé. Ele sabia, ele acreditava naquele líder. Ele pensou assim: eu estou aqui nessa cidade, mas tem alguém que eu posso usar, tem alguém que eu posso potencializar, tem alguém que eu posso correr atrás, tem alguém que vai precisar realmente de uma oportunidade. Interessante que Paulo, podemos dizer agora Paulo, ao invés de falar Saulo, vou dizer que Paulo agora, ele é lembrado por Barnabé, e Barnabé então vai atrás dele, traz ele para Antioquia, né? Isso nos mostra aquela disposição de correr atrás. Quem sabe ele chega lá, ele não vê um Paulo animado, empolgado,
mas ele lembra do potencial de Paulo. Ele lembra que aquele líder poderia ser muito útil lá em Antioquia. Aquele líder poderia fazer a diferença. Ele entende que ele não ia conseguir fazer um trabalho sozinho, mas ele precisava de uma equipe. Apesar de terem já líderes naquela igreja, naquela liderança, tinha uma equipe, ele não deixou de pensar no Paulo. Eu gosto muito disso aqui, quando ele gasta ali, de certa forma, naquela época, poderíamos dizer que não era um investimento qualquer, ele investe tempo, ele investe recurso para ir atrás de Paulo e trazer para estar com ele. Diz o texto aqui que por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Que nada mais, o cristão é um seguidor de Cristo, é um pequeno Cristo, como alguns dizem. Mas nós temos aqui esse momento aqui que é interessante. Eu quero até chamar a atenção de vocês, essa atitude de Barnabé, essa atitude nobre, que eu diria nobre, de ir para Antioquia e pegar exatamente aquele que tinha sido rejeitado, aquele que a igreja em Jerusalém não apostou muito, aquele que às vezes, passando por as dificuldades, né, ele vai atrás, ele lembra exatamente de Saulo, ele lembra de Paulo, né, como foi nobre a atitude dele, de não desistir, de lembrar dele e falar assim: se esse homem, esse Saulo pode me ser útil aqui, né? E inclui Saulo, ele faz a inclusão de Saulo na equipe de trabalho dele, aprendendo, nós podemos dizer que é um aprendizado de saber que tem alguém que pode nos ajudar, tem alguém que tenha competência, né? E lógico, Barnabé percebia isso muito bem na vida de Paulo, quanto à sua capacidade, quanto à sua competência de ajudá-lo também naquela cidade, as suas habilidades. Então ele vai atrás e recupera. Por que não dizer recupera? Porque na verdade ele tinha ficado frustrado em Jerusalém, pela rejeição da igreja, pelo descaso. Quem sabe Saulo estava lá em Tarso, quem sabe não muito empolgado, no sentido até mesmo com relação à sua missão. E quantas vezes acontece isso conosco? Quantas vezes precisamos de os Barnabés hoje para nos ajudar, né? Quantos Saulos hoje não precisam dos Barnabés do século 21? Como é bom lembrar disso, daqueles que às vezes precisam de um apoio, precisam de alguém para ajudá-lo, alguém para potencializar, para serem às vezes mentoreado. Então esse momento aqui é um momento que eu chamaria a atenção da nossa posição hoje como igreja, da nossa posição hoje como filhos de Deus, hoje como alguém que quer também ver o outro rompendo, ver o outro crescendo, ver o outro desenvolvendo. Esse era o coração do próprio Barnabé. Ele não via Paulo como um concorrente, ao ponto que nós vamos aprender na história, na vida de Barnabé e Saulo. Por um momento, o próprio Barnabé vai potencializando Saulo na sua liderança, vai acreditando, e chega um momento que o próprio Barnabé ele não é mais agora o líder principal, passa a ser o próprio Paulo. Ele não tem essa dificuldade de ver o outro crescer, ele não tem dificuldade de ver o outro avançar. Muito interessante isso para nós, é muito interessante. Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, né, nessa palavra, né, tão bacana, né, esse lembrete quanto à nossa posição como igreja, como a nossa posição como líder, de acreditar outras pessoas, de apresentar-se diante de Deus para que Deus nos use para, quem sabe, ser hoje pessoas também para empoderar outros ao crescimento, para empoderar outros ao avanço da obra de Deus. Esse aprendizado aqui em Antioquia nos fala muito de um líder que nunca tem medo de acreditar nos outros, de ver os outros crescendo, desenvolvendo, porque essa é a leitura que nós vemos aqui no próprio comportamento de Barnabé.
Então nós temos aqui também, aqui terminando aqui o capítulo, que fala sobre uma profecia que fora aqui falado a respeito da grande fome, né, pelo profeta Ágabo. E aqui fala do movimento da igreja de ajudar, de contribuir para o trabalho da comunidade. Aqui nós vemos aqui esse finalzinho aqui do 27 ao 30, como que a igreja ela era uma igreja que se importava. Na verdade, quando eles ficaram sabendo dessa demanda mundial, havia uma fome, uma previsão de uma fome, eles já se mobilizaram para se ajudarem, para cooperarem uns com os outros, para viverem o princípio da mutualidade, da generosidade, né? Ajudando uns aos outros. Então essa palavra aqui também é muito boa, porque essa atitude nobre dessa igreja também, de preocupar em ajudar também a socorrer os irmãos daquela época. Então fica aí esse capítulo, praticamente ele está girando em torno desses três momentos aí. Primeiro foi a defesa de Pedro, em ser questionado a sua ida lá na casa de Cornélio. Segundo, a atitude também lá de Barnabé, quando ele é enviado para ser o pastor da igreja de Antioquia, e essa inclusão na sua equipe da vida de Saulo, quando ele vai a Tarso buscar Saulo e recupera Saulo, e potencializa Saulo para fazer parte da sua equipe, né? Para ajudar Paulo a desenvolver o seu potencial de liderança, né? Eu imagino que Barnabé não imaginava, né, esse investimento que ele fez na vida de Saulo, o quanto seria relevante para a igreja, né? O quanto seria importante. Por isso nós não podemos hoje deixar de acreditar nas pessoas, naqueles improváveis. Quem sabe Deus coloca pessoas no nosso caminho para que nós venhamos sermos usados para fazer com que outros também sejam grandemente usados por Deus, outros sejam potencializados por Deus, e nunca temos medo de que o outro possa crescer, avançar também. Como é bom quando nós temos esse coração de não termos medo de que o outro apareça também, que o outro desenvolva, que o outro seja um destaque também para a glória de Deus. E finalizando aí a profecia que nós já falamos aqui, que ocorreu lá naquela época, aquela fome, onde a igreja também entra agora com socorro, com a participação comunitária, né? Ali das ações agora da igreja de ajudar uns aos outros. Então fica aí a nossa cooperação aí nesse momento, que Deus nos abençoe. Eu quero só lembrar a todos vocês que quarta-feira nós estaremos dando o pontapé inicial ao nosso projeto Minha Família no Altar de Deus. Eu quero convocar você a fazer dessa agenda de quarta-feira o seu culto familiar, o seu momento de oração. Gostaria que nós pudéssemos juntos quarta-feira ali também estarmos ali presencial, quem puder, e quem não puder vai estar participando conosco à noite pela plataforma do YouTube, às 19h30. Mas o meu pedido, a minha convocação é que pudéssemos sermos intencionais, valorizarmos este momento. Eu sei que há muitos que neste momento necessitam também dessa agenda proposital, dessa agenda intencional. Muitas famílias, eu quero pedir a vocês que têm hoje esse privilégio de estar com a sua família, reunindo aí no seu lar. Vamos fazer dessa agenda uma agenda preciosa diante do céu. Então, nós vamos estar na agenda de quarta-feira às 15h lá no novo prédio, e às 18h30, às 19h30 também. Vamos estar ali juntos ali. Então você escolhe um desses horários que você puder estar conosco, e estaremos ali orando, pedindo a Deus. Você que não tem ainda, como eu entreguei o óleo ali também para as pessoas, que você pudesse talvez passar ali também na quarta-feira, ou pegar o seu óleo, também levar para a sua casa. Vamos ter um momento de um ato profético, de orar, ungir as entradas da nossa casa, pedir a Deus proteção e livramento, pedir a Deus a bênção dele. Eu sei que serão 7 semanas e vamos também já na semana que vem começarmos nosso grande projeto nacional da campanha do Jejum da Vitória. Eu quero até
dizer que será um tempo muito oportuno. 21 dias vamos estar derramando diante de Deus, vamos estar orando nesses 21 dias para uma intervenção de Deus no nosso Brasil, na nossa casa, na nossa cidade, no nosso estado. Nesse tempo onde muita gente está chorando, tem hoje passado pelo crivo da dor, da desesperança, e que nós possamos também colocar no nosso coração esse engajamento. Eu até disse que casou muito bem esse projeto da nossa agenda da família, minha família no altar de Deus, com esse jejum, porque nós vamos estar levando muito a sério esse propósito, muito a sério diante de Deus, para que o Espírito Santo possa fazer algo novo na vida de muitas famílias. Há muitos casamentos, há muitos filhos, há muitos pais que precisam de um renovo, precisam de uma graça, precisam de restauração no relacionamento, precisam de curas. Há muitos que estão estressados. Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós possamos fazer valer essa agenda com muito temor diante do céu. Nós teremos ali 1 hora, de 15 às 16 horas lá no novo prédio, e de 18h30 às 19h30. E você que não vai poder estar presencial, você pode acessar aí a plataforma a partir das 19h30, onde estaremos ali também, com certeza, abençoando a sua vida através dos recursos digitais. Então fica essa palavra, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Lembrando que domingo que vem nós já estaremos participando da ceia, que é o primeiro domingo de abril, dia 4 de abril. E dia 5 nós estaremos dando o pontapé inicial ao nosso jejum da vitória. Nós vamos estar semeando, porque certamente vamos ter uma colheita poderosa. Aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Então esse é um momento muito especial que eu gostaria que vocês valorizassem também, toda a igreja, para estarmos experimentando um tempo de céus abertos, para que Deus abençoe a nossa nação, para que Deus abençoe nossas famílias, Deus abençoe cada igreja, Deus abençoe cada líder, cada pastor, Deus abençoe trazendo uma ativação da nossa vida, da nossa fé, da nossa consagração, da nossa dedicação a Ele. Então fica essa palavra e que Deus abençoe. Pai, no nome de Jesus, eu quero terminar esse momento, Pai, pedindo a Tua bênção. Senhor, nos ajuda a vivermos também, ó Deus, esse tempo, Deus, crendo no milagre, crendo no Seu agir. Nos dê, Deus, a cada dia graça para prosseguirmos, para permanecermos, Deus, Pai, fazendo aquilo que o Senhor quer que façamos. Deus, alinhando a nossa vida com a Sua vontade. Senhor, nos ajuda, Pai, a cada dia a sermos como Barnabé, a não desistir das pessoas, assim como Barnabé também, Deus, ajudou o Saulo a ser um homem de tanta importância na sua igreja, um homem que foi tão usado e ousado no Senhor como Paulo, mas ele teve um Barnabé, ele teve ali alguém que o ajudou, alguém que o acreditou. Eu oro para que o Senhor nos ajude também, Senhor, a cada dia a ter esse coração bom, coração cheio do Espírito Santo, a sermos cheios de fé. Deus, acreditar, Deus, nas pessoas. Oramos, Deus, para que o Senhor nos ajude, Pai, nos abençoe. Como igreja, Deus, nos ajude a ganhar, mas nos ajude também a consolidar, Deus, a discipular, nos ajude a servir as pessoas, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, para que nós não venhamos perder a paixão pelas pessoas, não venhamos perder a disposição de ajudar pessoas, a conhecer a Ti, a crescer no Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, Pai, eu Te agradeço por cada líder, por cada membro dessa comunidade, por cada família. Nós oramos em nome de Jesus e Te agradecemos. Amém. Deus abençoe, um abraço a todos vocês.